call is now being recorded. Bom dia, galera. Bom dia. Galera, Matemática 2, aula 23 aí, a gente vai falar sobre cone, tá? Lembrando que os cones, né? A gente tem dois tipos de cone, os cones retos e os oblíquos. Então, vou começar falando sobre o cone reto, tá? Então, o cone é aquela figura geométrica que tem sua base sendo um círculo, e sua lateral, né? Essa parte aqui seria uma figura mais ou menos assim, ó. Tá? Aqui tem um ângulo qualquer. E aqui, esse G aqui. Beleza, Eric. Obrigado. Seriam as laterais do cone. Seriam essa altura aqui, ó. Tá? Essa altura aqui do cone. Onde vão se juntar aqui. Tá? E aqui, essa parte aqui, de baixo, nada mais é do que o comprimento dessa circunferência. Então, aqui, 2πr, que é o comprimento dessa circunferência. Então, tudo que a gente for calcular aqui referente a um cone, tá? A gente vai trabalhar bastante com a circunferência, tá? Então, esse comprimento aqui, esse comprimento da circunferência aqui, seria o comprimento da base, o perímetro da base. Seria esse comprimento aqui. Essa lateral aqui vai ser o comprimento aqui do meu cone, tá? Então, a área da base, a área da lateral, a área total dele, a gente vai trabalhar sempre com circunferências. Sempre com circunferências. Então, primeiro a área da base. Como a base? Deixa eu falar aqui. Nossa. A área da base é um círculo, tá? A área da base é um círculo. Então, para calcular a área da base do cone, a área da base, eu vou colocar πr ao quadrado. E aí a gente tem que saber qual é esse raio aqui. Tá? A gente precisa saber o raio da circunferência aqui para achar essa área da base. Agora, a área lateral seria quando eu abro lá. Eu abri o cone aqui, eu preciso saber essa área lateral, né? Quando eu abrir essa lateral aqui, né, eu tenho não uma semicircunferência, mas um pedaço de uma circunferência, onde vai ter um ângulo qualquer aqui, tá? Esse ângulo tem que ser menor que 180 graus.
Senão seria uma semicircunferência perfeita, né? Com uma semicircunferência a gente não consegue fazer um cone. Então, é um ângulo menor que 180 graus. 2πr, que é o comprimento, dividido por 2, vezes g, que é essa lateral aqui, ó. É a medida dessa lateral aqui. Então, eu posso simplificar aqui, ó. Π vezes o raio, vezes essa lateral aqui, essa medida dessa lateral, né? Então, essa lateral aqui, eu vou chamar ela de geratriz, né? Que nada mais é do que quando tiver a planificação do cone, essa lateral aqui, ó, tá? Então, essa geratriz aí, se eu tiver um cone aqui, eu tenho um cone aqui, ó, tá? Tem um cone aqui. Esse aqui é a altura do cone, esse aqui é o raio do cone, e esse aqui é a geratriz dele, tá? Então, essa lateral aqui, tá? A gente vai chamar de geratriz. Então, essa geratriz, eu posso calcular lateral geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais raio ao quadrado. Posso usar Pitágoras para poder achar ela. Se eu tiver a altura e o raio, tá? Aí eu consigo achar ela. Quando eu estou fazendo o cálculo da área lateral é π vezes a geratriz, aquela lateral, vezes o raio. Tá? Então, quando eu quiser calcular a área lateral, eu vou precisar dela. E qual que seria a área total? Área total. A área total é a área da base, πr ao quadrado, πr ao quadrado, mais a área lateral, πrg. Tá? Então, somando as duas áreas, eu consigo achar a área total. E Washington, e aquele ângulo lá que você falou? Qual que é a medida dele? A medida desse ângulo, vou chamar de ângulo de abertura. Esse ângulo de abertura, tá? Ele vai depender muito do comprimento. Quanto maior o comprimento, maior será esse ângulo, tá? Então, esse ângulo, ele é o comprimento 2πr dividido pela geratriz. Tá? Então, esse ângulo é o comprimento dividido pela geratriz. Ele sempre vai dar em radianos. Tá? Ele sempre vai ser dado aqui em radianos. Então, o comprimento dividido pela geratriz vai dar em radiano o tamanho do ângulo. Ou seja, vamos supor que o raio desse cone, o raio da base dele, seja, sei lá, 6. Não, o raio seja 6. E, e a geratriz seja 12.
Então, o raio é 6 e a geratriz 12. Qual que é o valor do ângulo? Quanto que mede o ângulo dessa figura? Então, o ângulo é 2πr sobre a geratriz. Então, 2 vezes 6 vezes π dividido por 12. 6 vezes 2, 12. Então vai ficar, o ângulo é igual a 12π dividido por 12. O ângulo é π. Π radiano. Π radiano. Ou seja, aqui o π, né? Se a gente lembrar do radiano, 90 meio π, 180. Então aqui é um ângulo de 180 graus. Não preciso nem fazer aquela regrinha de 3 para poder transformar, né? Mas quem não lembra, 180 é igual a π. Aí, sei lá, quantos graus é igual a π sobre 3? Aí faz a regrinha de 3 para poder achar aqui. Tá? Então, para achar o ângulo, 2πr sobre a lateral, sobre a giratriz. Bom, agora falar um pouquinho do volume. Tá? Do volume do cone. Então, quando eu tenho que calcular o volume do cone, eu vou levar muito em consideração lá todos os volumes que a gente calculou, né? Eu sempre levo em consideração aquela mesma fórmula de Cavalieri que fala que o volume é sempre proporcional à base e à altura do prisma. Aqui no cone, eu também vou ter que levar em consideração isso. A base e a altura. Só que, assim como a gente tem o volume da pirâmide, vou colocar aqui, ó. O volume da pirâmide, que era a área da base vezes a altura vezes 1/3, e a pirâmide, desenhar uma pirâmide de base quadrada aqui. Se a gente parar para analisar a pirâmide, ela lembra muito um cone. O cone nada mais é, né, assim, genericamente, do que uma pirâmide de base circular. Então, o volume do cone é a área da base vezes a altura dividido por 3, ou seja, vezes 1/3. O volume do cone eu calculo do mesmo jeito que eu calculo o volume de uma pirâmide. Tá? A área da base vezes a altura dividido por 3. Só que, no caso do cone, a área da base é πr ao quadrado. Então, πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Né? Então, tem que levar em consideração isso. Tá? Então, nos exercícios aí. O primeiro exercício fala o seguinte. É um do Enem. Em um casamento, os donos da festa
serviram champanhe aos seus convidados, em taças com formato de um hemisfério, figura 1, porém, um acidente na cozinha culminou na quebra da grande parte desses recipientes. Para substituir as taças quebradas, utilizou-se um outro tipo de formato, um formato de cone. No entanto, os noivos solicitaram que o volume de champanhe dos dois tipos de taça fosse igual. Então, dados. Volume da esfera: 4/3 πr ao cubo. Volume do cone: πr ao quadrado sobre 3, né? 1/3 vezes πr ao quadrado. Sabendo que a taça com formato de hemisfério é servida completamente cheia, a altura do volume de champanhe que deve ser colocada na outra taça em centímetros é de, então, ó, volume da esfera, 4/3 vezes πr ao cubo. Então, vamos calcular o volume da esfera. 4/3 vezes π vezes o raio que ele colocou lá é 3 ao cubo. Então, o volume da esfera, 4π, 3 ao cubo, 27, dividido por 3. Dá para simplificar aqui, 27 dividido por 3 dá 9. 9 vezes 4π. Volume da esfera, 4 vezes 9, 36π. Então, o volume dessa esfera aí, que seria o copo, dá 36π. Porém, o copo só está na metade. Então, 36π dividido por 2, 18π. Então, o volume de líquido de champanhe aí é 18π. Agora o volume do cone. Volume do cone é a área da base vezes a altura dividido por 3. O volume tem que ser o mesmo. Então tem que ser 18. Então 18π. A área da base, π vezes o raio é 3. Então 3 ao quadrado, πr ao quadrado, vezes a altura dividido por 3. Deixa eu só voltar aqui. Aí vai ficar 18π vezes 3 é igual a 9 vezes H. 9π vezes H. Ou seja, fiz aqui ó, 3 ao quadrado e o 18 eu passei para o outro lado. Vai ficar 24, vão 2, 5. 54π é igual a 9π vezes H. Está multiplicando para o outro lado, dividindo. H é igual a 54π dividido por 9π. H é igual, corto π, 54 dividido por 9, 6. Ou seja, a altura que eles devem servir aí é de 6 centímetros. Tá? Então, tem que calcular as duas áreas aí para poder fazer a comparação entre elas. 2. A superfície lateral de um cone circular reto corresponde a alternativa, né? Aqui é a alternativa B.
A superfície lateral de um cone circular reto corresponde a um setor circular de 216 graus. Quando planificadas, se a geratriz do cone mede 10 centímetros, então a medida da sua altura em centímetros é igual a... Ele fala, a superfície lateral de um cone circular reto corresponde a um setor circular de 216 graus. Quando planificada, então, ó, vou tentar desenhar aqui mais ou menos. Então, tem o cone aqui, tá? E aqui, se eu planificar isso, aqui vai ter 216. E ele fala que a geratriz dele é 10. Vou colocar aqui. A geratriz dele aqui é 10. A geratriz aqui também é 10. E aqui é 2 πr, que é o comprimento dele. Tá? Então, se eu fizer o comprimento 2 πr vezes 360 graus, seria tudo isso aqui, tem que ser igual a 2π vezes 10, 2πr, que seria o raio dela aqui, vezes 216. Ficaria 2πr vezes 360, que é igual a 2π vezes 10 vezes 216. Eu quero esse raio aqui, ó. Quero esse raio. Então, eu vou passar para lá o resto. Então, vai ficar raio é igual a 2π vezes 10 vezes 216 dividido por 2π vezes 360. Posso cortar aqui. Fica 2.160 dividido por 360. Corto zero aqui. Fica o raio 216 dividido por 36. Duzentos e 16 dividido por 36. E dá 6. Então, o raio é igual a 6 centímetros. Agora, eu vou aplicar Pitágoras, que eu quero achar, né, a altura dele. Então, ó, eu quero achar essa altura aqui. Eu já tenho geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais raio ao quadrado. A geratriz eu já tenho que é 10. A altura eu não sei. E o raio eu tenho que é 6. Então, 100 menos 36 é igual a altura ao quadrado. Raiz quadrada de 64 é igual a altura. A altura é igual a 8 centímetros. Então, a altura desse cone aí, 8 centímetros. Alternativa D. A 3. Em experimento de um laboratório, foi realizada uma filtragem simples com auxílio de um funil de papel de filtro circular, conforme representado na figura.
Durante o processo, a mistura do sólido com líquido, de aproximadamente 270 centímetros cúbicos, foi imediatamente despejada até a altura máxima do funil, coberta pelo papel filtro, formando um cone de 18 centímetros de diâmetro. Então aí, ó, né, tem o desenho. Folha inicial do papel filtro, dobrou no meio, aí dobrou novamente no meio, dobrou em 4 partes, né? E aí formou o cone. E aí o cone colocou lá no funil, como se fosse aqueles filtros de papel para coar café. Então, colocou lá, despejou o líquido lá, mistura, e embaixo tinha um becker para receber. A área A, em centímetros quadrados, do filtro de papel utilizado no processo é de aproximadamente. Então, ó, eu quero a área. Então, vamos imaginar que o filtro ficou mais ou menos assim, né? Então, aqui é a geratriz, aqui é a altura e aqui é o raio. Ele falou que o diâmetro é igual a 18. Portanto, o raio é igual a 9. E ele falou para a gente que o volume é 270. Se o volume é a área da base vezes a altura, dividido por 3, tá? Eu posso calcular a área da base aqui. Por quê? 270 é igual à área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base é π vezes o raio ao quadrado. Então, 270 é igual a π vezes 9 ao quadrado, que é o raio, vezes a altura sobre 3. Uma regrinha de 3 aqui, né? Dá 0,21,268. 810 é igual a 81 π vezes a altura. A altura é igual a 810 dividido por 81 π. A altura é igual a 10 sobre π. Então já tem a altura, 10 sobre π. Então, utilizando a geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais raio ao quadrado. Geratriz ao quadrado é igual a 10 sobre π ao quadrado vezes o raio, que é 9 ao quadrado. Geratriz ao quadrado é igual a 100 sobre π ao quadrado mais 81. Se a área total π vezes geratriz ao quadrado, a área é igual a π vezes geratriz vai dar tudo a raiz disso aqui, né? Então, substituindo. Vou colocar na forma de fração aqui, que fica mais fácil, para poder eliminar os parênteses. Π ao quadrado mais 9 ao quadrado. A área fica
100 π mais 81 π. E 9 ao quadrado, 81. Então, a área 100 π mais 100 sobre π mais 81 π. E dá a alternativa B. E a última aí. Célia é uma confeiteira renomada na pequena cidade onde mora. Herdou de sua avó uma receita de um brigadeiro que faz maior sucesso. Os ingredientes da receita enchem sempre uma panela de forma cilíndrica, com 40 centímetros de altura e 30 centímetros de diâmetro. Para inovar, e atrair mais clientes, em vez de vender brigadeiros na forma de bolinhas, Célia tem feito os brigadeiros na forma de cone. Para isso, utiliza forminhas cônicas de 5 centímetros de altura e raio da base medindo 1,5 centímetros. A cada receita produzida, a quantidade de cones de brigadeiro que Célia consegue obter é, então, tá lá, o volume do cilindro, πr ao quadrado vezes a altura, e o volume do cone, πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Então, o que eu preciso saber nesse exercício? Eu preciso saber, primeiro, qual é a quantidade total que ela tem de brigadeiro, depois dividir essa quantidade de brigadeiro pelo volume de cada cone, para saber quantos cones vão caber. Tá? Então, primeiro, a panela. Né? Então, qual é o volume da panela? O volume da panela é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Π vezes o raio da panela lá, ela fala que é 15 ao quadrado, vezes a altura, que é 40. O volume da panela, π vezes 225 vezes 40. O volume da panela, 0. 4 vezes 5, 20. Vão 2, 8 mais 2, 10. Sobe 1, 4, 8, 9. 9.000 π centímetros cúbicos. E esse é o volume da panela. É o quanto de brigadeiro ela tem. Agora vamos calcular o volume de cada conezinho. A área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base. Π r ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Π vezes. O raio de cada conezinho é 1,5. E a altura dele é 5. Dividido por 3, o volume do cone dá π vezes 2,25 vezes 5 dividido por 3. O volume do cone dá 5 vezes 5, 25. Então, 2, 10 com 2, 12. Sobe 1, 10, 11. 11,25 π sobre 3. O volume do cone, 11,25 dá 3. Sobra 2. 7. Dá 21, sobra 5. 3,75 π. 3,75 π. Então, quantos brigadeiros vão caber? É o volume da panela dividido pelo volume do cone. Volume da panela, 900. 900 não, né? 9.000.
9.000. O volume de cada conezinho, 3,75. 3,75. Então, 9.000 dividido por 3,75, 2.400. Então, 2.400. Alternativa C. Ela pode fazer aí, ela vende 2.400 brigadeiros. Dúvida, galera? Bom, então é isso, tá? Ontem eu estava olhando lá na plataforma SAS, tem um monte de gente que está em branco. Um monte de gente está em branco. Coloque em ordem.